Continuando, então, tópico especial do dia 13 de abril de 2021, de treinamento físico, né? Vamos falar hoje o tópico especial ia ser sobre a tabela, mas a tabela fica para a semana que vem, fica para quinta-feira, e eu vou fazer hoje um tributo, um pequeno, singelo tributo ao professor, um professor muito importante para mim, que não é nem da minha linha de pesquisa, mas que, de certa forma, me influenciou muito, de mais de uma maneira que eu vou explicar para vocês. O professor Emílio Agostoni faleceu ontem. O professor Agostoni, ele tinha 92 anos, hoje de manhã eu falei 99, errei o cálculo, era 92 anos, uma referência internacional na área de fisiologia respiratória, né? É um professor que vem da escola do professor Margaria, que eu acho que eu já comentei um pouco para vocês, que é no laboratório que eu trabalhei, que eu colaboro até hoje lá em Milão. Um aluno, um parceiro mais jovem desse professor Margaria. O professor Margaria, eu comentei para vocês, um professor que trabalhou com o Augusto Krog, um prêmio Nobel, e com o Averroes também, que é outro prêmio Nobel, e com os pesquisadores mais conhecidos da fisiologia do exercício, que deram as bases das ciências do exercício que a gente tem hoje, assim, num nível muito alto. Bom, a ideia é falar hoje, e aí eu vou contar um pouquinho de história, de coisa de velho. Eu comecei minha iniciação científica em 1995, com o professor Cruel. O professor Cruel terminava seu mestrado e estava numa fase ali no inteirinho para começar o doutorado. Tá? Faz pouco tempo isso, né? O professor Cruel já está aposentado. O que acontece? Ele estudava as modificações fisiológicas e biomecânicas da pessoa quando é submetida à imersão aquática. Tá? Existia na ESEF, ali na piscina, na ESEFID, no centro natatório, um tanque de imersão do professor Cruel, que foi famoso durante vários anos. Era na entrada ali do Centro Olímpico, na escada à esquerda, tinha ali um tanque de imersão que eu fiz muita coleta ali. Fiz mais de 500 coletas em pessoas. Foi um número exorbitante, assim, que era uma continuação do mestrado dele, foi minha iniciação científica, né? Bem do início. Era meu segundo semestre de faculdade. Eu era semi-bicho, inclusive. Bom, o que acontece, pessoal? Uma leitura obrigatória. A gente tinha que ler os autores clássicos da fisiologia cardiovascular, tá? E também respiratória. Um deles era o Agostoni, eu conhecia. Era um trabalho de 1966, um clássico, junto com o Helmut Haar, que é um grande pesquisador alemão, também que trabalhou com outro prêmio Nobel de outra área. Mas, assim, professor, esse artigo tratava-se da mecânica respiratória em meio aquático. Bom, era uma leitura obrigatória. A gente tinha que ler Arborelius e outros autores muito antigos, que tinham a ver até com fisiologia aeroespacial, que eles usavam muito o modelo da imersão aquática como um modelo para entender alterações da hipogravidade. Tá? Isso foi modificado ao longo dos anos. Depois se viu que era um pouco diferente e tal, mas se sabia muito a partir disso. Então, a gente lia até revistas dessa parte aí dos cosmonautas, por aí vai. Um deles era a leitura obrigatória, era tal do Agostoni. Eu era muito próximo, entendeu? Por essas leituras, isso que eu queria dizer. Bom, isso em 95 e 96. 10 anos depois, em 2006, eu vou fazer meu primeiro estágio no exterior. Eu piso na Europa pela primeira vez, eu já comentei isso com vocês. Eu vou para o laboratório de Milão, lá, né, que o professor Agostoni trabalhava, e eu não sabia direito, né? Eu conheci o professor Cavanha, que já tinha seus 70 e poucos anos, e eu fui estudar os corredores idosos, né? O professor Cavanha decidiu fazer isso, ele brinca que ele decidiu abrir essa linha porque o que mais tinha no laboratório era idoso, né? Então era fácil de ter esses sujeitos, vamos estudar eles correndo, porque era cheio de gente idosa. O professor Agostoni, naquela época, em 2006, já tinha 71, 72 anos, estava por aí. 2006. Eu coletei os dados, né? Eu estava do lado dele na hora de fazer as corridas, e o professor Cavanha coordenava, e quase matamos o velho naquela época, né? Porque ele se cansava muito e o professor Cavanha gritava com ele, era muito engraçado, aquele estilo italiano forte e tal. Numa dessas paradas, para ele pegar ar, comentei para ele, né? Professor, eu conheço um trabalho que eu acho que é seu, né? Aí eu já tinha descoberto, já estava algum tempo ali, tinha descoberto que aquele trabalho que eu tanto li na minha graduação era dele, né? Mas juntando, imagina, foi publicado em 1966 e eu estava em 2006, né? Então eu estava bem, será que é ele mesmo e tal? Bom, ele parou e olhou assim para mim, sim, aquele trabalho foi coletado aqui, ó, era uns
5 metros de onde a gente estava. Era uma sala do lado e a banheira ainda existia. Tinha sido feita para aquele estudo e depois não foi usada mais, mas aquela sala continuava, né? E parecia realmente que não estava sendo usada fazia uns 40 anos mesmo. Que também era comum lá na Itália essas coisas, as coisas permanecerem como estão. Assim. Bom, ele me falou isso e foi muito legal, porque ele me falou de detalhes da coleta e tal. Mas naquele estudo, agora vamos para o assunto, né? Primeiro a minha emoção de ter conhecido o professor e tal, e depois ao longo dos anos eu fiz vários estágios de pós-doutorando, professor visitante, e agora mesmo eu estou com um estágio sênior lá marcado para Milão de novo. E durante esses anos sempre conversava com ele e muito aprendi de ciência com o professor Emílio Agostoni. Muito também desses contatos foi muito legal, foi a amizade com um aluno dele, né, que foi o professor Matteo Pecchiari, né, hoje já é um professor associado da minha idade, né, que eu consegui trazer ele para o Brasil, inclusive, ele vai dar um seminário agora na PUC também, e é um cara de uma base de fisiologia respiratória sem igual, assim, e a gente usa ainda o livro do professor Agostoni como uma base para estudar sobre metabolismo, né, porque realmente ele vai fundo para entender aspectos centrais de respiração. Mas tá, voltando aqui, pessoal, o que acontece? Aquele estudo era sobre como se dava a mecânica respiratória com a imersão. Então, ele deu as bases de alguns entendimentos que hoje até são muito simples. Por exemplo, que nós gastamos muita energia para fazer a inspiração devido à pressão hidrostática. Né? A redução da caixa torácica lá é muito grande pela pressão hidrostática, né? E ele mediu isso, mediu a pressão intrapleural e viu essas questões que são básicas, que nos dá trabalho inspirar na água e é um pouco mais fácil expirar, até uma certa frequência, porque depois que eu estou cansado dentro da água, a velocidade com que eu tenho que expirar é maior do que o auxílio das forças essas da pressão hidrostática e da força elástica mesmo sobre a respiração. E o professor Agostoni ele foi o cara que determinou algumas dessas informações, por exemplo, sobre o uso da energia elástica nos ciclos de inspiração e expiração. E isso tem uma certa analogia, Henrique, que está aqui ouvindo até, e vai entender mais, até com essas questões básicas de mecânica também na área da locomoção. Vinha tudo dessa escola do Margaria, né? Bom, fechando aqui um pouquinho o parênteses, gente, deixa eu mostrar para vocês aqui o estudo, só mais curiosidade, né? Não é todo dia que a gente abre um artigo de 1966, mas era esse que a gente tinha que ler muito com o professor Cruel e uma série de outros artigos, mas esses eram um daqueles, ó, o professor Agostoni com o professor Han, né? De Buffalo, e uma colaboração muito grande. Mas vejam aqui no resumo aqui que ele informa isso, né? Durante a submersão, né, a resistência aérea aumenta em 58%, né, por causa da diminuição também da redução do volume pulmonar. Há uma redução ali da capacidade respiratória normal, né, por causa dessa pressão hidrostática. Então, o exercício dentro da água ele já é uma forma de treino respiratório também, de certa forma. Tá? É uma coisa que ainda não se sabe totalmente quais são as adaptações a mais do que em terra, mas eles têm algumas a mais. A musculatura respiratória trabalha um pouco mais dentro da água, de forma geral. Tá? Então, já é uma sobrecarga em relação ao exercício terrestre, digamos assim. Tá? E, bom, aqui tinha os detalhes do tanque, estão aqui, deixa eu ver, se tá, aqui, ó, 500 litros de tanque, tal. Bem engraçado aqui, com coisas da sua época, 66, mas gráficos bem legais para a sua época, né? Um designer aqui que, bom, era um cara muito à frente do seu tempo. Ele foi autor dos capítulos sobre a parte de fisiologia respiratória mais importante do Handbook of Physiology. Durante muitos anos foi o livro de referência de fisiologia produzido pela Sociedade Americana de Fisiologia. Ele era um coeditor ali desse livro por causa dessa importância que ele tinha, né? Junto com outros grandes como James West e por aí vai. São os caras que são tipo os pais da fisiologia respiratória, digamos. O professor Agostoni, sem dúvida, era um deles. Voltando aqui, pessoal. E aí, o que acontece? Eu comecei a lembrar desse assunto e lembrar que tem algumas relações que eu chamo de fisiomecânicas, que misturam um pouquinho de fisiologia com biomecânica e tal, que muitas vezes o treinador não se dá conta, né? E que são super importantes para o treinamento. E eu vou passar uma que tem a ver com esse assunto. O que acontece? Quando eu estou na imersão aquática, né, existe toda uma alteração no meu
no meu sistema cardiovascular, em função do meio, né, que é muito mais denso do que do ar, né, o meio aquático, e por causa das mudanças também de termodinâmica, de calor, né, as trocas de calor são aumentadas, são em torno de 25, 30 vezes mais rápidas as trocas de calor dentro da água e tal. Bom, mas a principal mudança, que é a da pressão hidrostática, né, maior, ela vai induzir a um ajuste vascular super básico, que está super determinado. Aí a gente lia, o Arborelius tinha visto, por exemplo, que o que acontece? Baroreceptores do nosso organismo vão avisar, quando eu estou imerso na água, de que há essa pressão, né, e vai ter uma facilitação de retorno venoso. E eu vou ter muito mais sangue na região central. Ele vai se deslocar para a região central, que é a região torácica e cérebro. Tá? Isso é uma estratégia básica de sobrevivência do corpo humano também, né? Então, não é só mecânica, há todo um ajuste ali periférico que vai trazer essa resposta. E o Arborelius mediu isso, inclusive, estimou, era em torno de 400 ml no volume sistólico e eu acho que quase 1 litro para a região pulmonar de mais sangue do que em terra, digamos, em posições sem exercício, tá? Alterações quando eu estou imerso no meio aquático. O que acontece? O que a gente sabe, né, gente? Que esse maior sangue na parte central vai fazer com que o volume sistólico do coração aumente. Tem uma maior facilitação de retorno venoso, chega mais sangue no coração. Tá? Mecanismo de Frank-Starling, que vocês viram em fisiologia, vai indicar de que a força no coração, né, vai ser maior, porque há mais distensão ali no tecido cardíaco. Tá? E eu ejeto mais sangue, meu volume sistólico aumenta. Só que o débito cardíaco, que é a quantidade de sangue por minuto que meu organismo precisa, não muda. E a gente sabe que débito é volume sistólico multiplicado por frequência cardíaca. Então, se o volume sistólico aumenta, o coração começa a funcionar mais lentamente para manter aquele débito cardíaco. Em outras palavras, a frequência cardíaca diminui. A bradicardia de imersão, que a gente chama. Tá? Bom, e esse dado é super importante, porque tem muita gente que prescreve treinamento usando a frequência cardíaca e às vezes pegam valores estimados em terra ou avaliados em terra. Tá? E aí tem erro, tem furo nisso, e não é pouca coisa. Essa bradicardia pode ser desde 5 batimentos até 20 batimentos ou mais. Tá? Bom, esse é um ajuste importante que eu tenho que considerar quando eu estou em água. A pressão, inclusive sobre a mecânica respiratória, também vai influenciar nessas respostas, né? Agora, a questão que eu queria trazer para vocês é que essa resposta básica que eu acabei de dizer para vocês, que vai resultar numa frequência cardíaca mais baixa, na bradicardia, ela acontece por outros fatores também durante o exercício. E é isso que vocês, como treinadores, têm que pensar. Tá? Que essas coisas vão acontecer de forma geral. Vocês lembram quais são elas? Vocês devem ter estudado em fisiologia. Que outros fatores externos que nós colocamos o nosso aluno para fazer o exercício que vão dar essa mesma resposta em termos de bradicardia, né? De volume sistólico e bradicardia. Não lembram? Alguém falou de hipotensão pós-exercício de manhã. Não é isso, tá, gente? Isso é um outro fator, está muito ligado à questão endócrina, né, pós-exercício, mas não é isso. É durante o exercício, tá? Pensando, imaginem vocês treinadores, vocês sabem que, bom, se a pessoa for fazer eu acabei de dizer, hidroginástica, vai ter redução da frequência cardíaca. Isso vai acontecer em nível máximo e submáximo. Ou seja, se eu prescrever o meu treino na hidro com frequências cardíacas baseadas, estimadas em valores de terra, eu vou superestimar a carga. Tá? Eu vou superestimar o treino desse aluno. Vou errar superestimando a intensidade do exercício. Vocês sabem quais são os outros? Bom, quais são, pessoal? Vamos lá. Um deles é o frio. O frio vai induzir também, vai ser outro estressor, só que aí, no caso, atuando sobre termorreceptores nossos, que vão nos avisar que estamos em perigo. Nós vamos ter todo um ajuste cardiovascular que vai ter a mesma resposta, muito sangue central, uma forma de defesa do organismo para manutenção de temperatura corporal das regiões importantes do corpo, vamos chamar assim. Tá? É uma estratégia de sobrevivência nossa.
e é por isso que a gente começa a não sentir ponta dos dedos, etc., especialmente se tu é de Santarém, né? Aí dizem que se tu pega 15 graus de temperatura já é muito frio, já começa a gangrenar a ponta dos dedos, né? A gente sabe pela a turma lá da Elren e do Henrique, né? Sofrem mais ainda. Tô brincando, é uma falta de aclimatação. Mas o que acontece, gente? E eu gosto muito até do assunto do frio, tá? É bem legal, é altamente variado de pessoa a pessoa, mas tem um componente psicológico, social muito importante também, tá? Também é importante e não é só adaptação biológica, né? Tem algo ali também ligado a esses processos aí. Mas assim, voltando para cá, gente, o que acontece? O frio vai fazer isso também. Então, meu aluno vai treinar no frio, ele precisa do aquecimento maior, a gente já falou disso, com a questão da flexibilidade, por exemplo, né? Se tem ou não tem, a gente discutiu um pouco isso, tem que aquecer bem. Então, no frio vai precisar aquecer mais ainda para atingir a temperatura corporal necessária do exercício, tá? Mas mesmo durante o exercício aquecido já, no ambiente frio, eu vou ter essa resposta, tá? De bradicardia aí devido ao frio. Outro caso que acontece também é a postura. Tá? Quando eu estou deitado, né, meu corpo está na posição horizontal, eu também tenho uma bradicardia. Né? E não é só por causa da função muscular antigravitária, não é. É também por causa de uma nova regulação ali do sistema cardiovascular. Eu tenho uma facilidade por forças gravitacionais de retorno venoso e acaba que eu vou ter mais sangue nessa região também. Tá? E isso vai reduzir também a frequência cardíaca. Inclusive, até os anos 90, até disse de manhã que eu tenho que perguntar para o Flávio se existe isso ainda, mas era bem assim, tinha artigos fortes dizendo isso, que era a equação do McArdle para a frequência cardíaca máxima de nadadores. O que simplesmente tu fazia era determinar em terra e depois subtrair por 13, né, por causa dessa bradicardia, devido principalmente à postura. Claro, tem a pressão hidrostática ali, mas a pressão hidrostática ela é dependente da coluna de água, né, que eu vou estar imerso, então isso não é importante. Mas, de qualquer jeito, vai estar atuando a pressão hidrostática, menos do que hidro, por exemplo, mas também o fator da postura corporal deles. E eles vão ter frequências cardíacas menores também. E até existir esse número mágico 13, que a gente acredita que não seja bem assim. Na hidro, a gente viu que varia muito esse valor. Então, tem que cuidar com essas médias perigosas. Na verdade, vai ter uma bradicardia que é individual. Né? Vão ter algumas funções ali que determinam isso, mas o melhor a fazer, eu sempre digo, é avaliar o aluno na condição. Então, tu quer saber a frequência cardíaca máxima para prescrever bem o treino, seria bom que tu fizesse um teste com ele e determinasse a frequência cardíaca máxima dele nadando mesmo, ou fazendo a hidro, e aí tu tens um valor. Se não, tu pode estimar ela usando equações corretas, testes corretos, como a gente fez em um artigo na Strength and Conditioning de 2014, que era baseado naqueles dados que eu coletei lá em 1995. Tá? O artigo saiu 20 anos depois, mais ou menos. Não, desculpa, 10 anos depois saiu. Não, 2014. Era 2014. Sim, 20 anos, meu Deus. Bom, mas assim, isso o Henrique não podia dizer para os meus alunos, né? Senão o pessoal usa como justificativa. O seu trabalho demorou 20 anos, mas tá. 20 anos, pessoal, saiu esse dado e a gente estimava a frequência cardíaca fazendo um teste muito simples, simplesmente medindo a frequência cardíaca da pessoa em pé, antes de entrar na piscina e depois entrando na piscina. Deixava ela 2 minutos, 3 minutos dentro da água, parado, e media de novo a frequência cardíaca. A gente tinha a bradicardia dele, que a gente usava para estimar, jogar na equação do Tanaka lá. Né, que é uma espécie de 220 menos a idade. Né? Aí é menos aquela bradicardia que a gente determinou. Aí a frequência cardíaca de exercício era mais próxima da real ali para o exercício, tá? Em percentuais de máxima. Que mais, gente? Tem frio, postura. E na água fria eu tenho os dois. Eu tenho a pressão hidrostática e tenho o controle de temperatura, que é intenso, né? Lembrem que a troca de calor na água é muito maior. Então, qualquer grau que eu reduzo de temperatura da água, eu sinto mais, né? Nossos alunos lá da Exefid sempre reclamam, os idosos, quando a água está um pouco mais fria, né? De 30 para 29, por aí vai. Mas também é um problema do calor, mas tá, isso é um outro problema. Mas no frio tem isso. Tá? Eu até brinquei de manhã, vou largar a mesma
bobagem, que isso é importante para saber quando vocês caírem na água, numa água gelada, e vocês vão morrer congelado ou afogados, né? Importante saber disso, né? Vocês vão conseguir entender um pouco mais por que vocês vão estar congelando na água, né? Tá? Isso é bem importante, é bem prático, né? Dúvidas, gente? Eu disse que isso é importante, é prático, e ninguém riu. Então, eu vou deixar registrado que será uma brincadeira de mau gosto minha piada sem graça, só para deixar nos autos, porque eu vi que a galera não entendeu a ironia, já está dormindo, né? Então, pelo menos deixo o registro. Tranquilo, gente? Lembrem que todos esses fatores... outra coisa, mas para nós é mais raro de acontecer, é a falta de oxigênio. Isso é um problema na altitude. Então, tem um problema do frio, mas tem a própria falta de oxigênio também induz a uma bradicardia como estratégia de proteção do organismo. Tá? Aí tem quimioreceptores de oxigênio, etc., que vão regular isso. Mas o que eu quero dizer é que os mecanismos são diferentes, mas a resposta integrativa é igual, né? Essa redução de frequência cardíaca que vai ter impacto sobre a prescrição de exercício, né? Básica aí para nós. Então tá feito, gente. Tá dado o recado aí. Fechou. Bom início de semana aí para vocês, gente. Se cuidem, se protejam. Deixa eu parar a gravação aqui.